Bem-vindos ao debate, o nosso espaço de reflexão sobre múltiplas perspectivas. Hoje vamos debater a psicoquinese, mais concretamente a macropsicoquinese e os fenómenos conhecidos como poltergeists. Temas que desafiam a própria essência do nosso modelo físico clássico, não é? Sem dúvida. E o nosso ponto de partida assenta em décadas de documentação científica, investigações laboratoriais parapsicológicas e casos rigorosos de estudo no terreno. Imaginem que trancam uma engrenagem mecânica, incrivelmente leve e perfeitamente calibrada, numa caixa de vidro completamente selada. Um vácuo artificial, basicamente. Exato. É um vácuo artificial, impenetrável ao vento, a variações de temperatura e, bem, a campos magnéticos. Agora imaginem que, apenas por concentrarem a vossa intenção e olharem para essa roda, a conseguem fazer girar. Hoje o nosso foco central é a análise rigorosa das evidências em torno da psicocinese, ou PK, e dos fenómenos de macropsicocinese, que desafiam os pilares mais básicos da nossa compreensão da física. Onde o debate aquece a sério. Precisamente, a questão que nos traz aqui hoje é clara. Estaremos perante anomalias físicas genuínas, onde a mente influencia diretamente a matéria, ou seja, um fenómeno estritamente objetivo, ou estaremos apenas a observar uma complexa interação entre a psicologia cognitiva, a falibilidade da nossa memória e variáveis ambientais que o cérebro humano interpreta de forma errada? Uma ilusão de ótica e de percepção. Nem mais. A minha posição como defensora neste debate, baseada nos dados empíricos que vamos discutir, é que a medição através de instrumentos físicos sob observação controlada sugere a existência de eventos anómalos reais, eventos que a física clássica pura e simplesmente não consegue explicar. E a minha perspectiva, olhando exatamente para esses mesmos dados, é que estes eventos são primariamente o resultado de perfis psicológicos incrivelmente sensíveis a estímulos ambientes ambíguos. Portanto, tudo na cabeça das pessoas. No fundo, sim. Quando combinamos essa hipersensibilidade com crenças pré-existentes e com ilusões cognitivas que a neurociência já mapeou perfeitamente, o que temos é a ilusão perfeita de um evento paranormal. Não é uma violação das leis da termodinâmica. Para começarmos a explorar esta fronteira, precisamos de compreender a transição entre a mera impressão subjetiva e a medição mecânica. Quer dizer, é muito fácil num laboratório desvalorizar um sujeito que diz senti uma presença, não é? Claro, isso é anedótico. É totalmente subjetivo. Mas a ciência avança quando isolamos as variáveis e os testes de que dispomos vão muito além da mera imaginação humana. Quero pegar no exemplo prático que referi na introdução, a famosa roda de Edgley. Um clássico da literatura anómala. Sim, e para quem nos está a ouvir e não consegue visualizar, nós estamos a falar de uma roda de bicicleta pesada. Falamos de um instrumento minúsculo, meticulosamente fabricado, equilibrado sobre a ponta de uma agulha para reduzir a fricção física a quase zero. Certo. Para testar este fenómeno, os investigadores colocaram esta roda dentro de um recipiente hermeticamente selado. Porquê? Porque a ciência exige a eliminação de hipóteses triviais. Os dados mostram que testaram o impacto do calor para despistar correntes de convecção térmica. Eletricidade estática. Exatamente. Testaram a estática, o magnetismo, a luz, até a vibração sísmica da sala. E bem, nada, absolutamente nada da física convencional fazia a roda girar. No entanto, sob observação rigorosa, o indivíduo coloca as mãos perto do exterior do vidro, foca-se e a roda move-se. E os investigadores dizem que foi a intenção? Mais perturbador ainda, move-se sob o controle direcional consciente do sujeito. A pessoa decide fazê-la girar no sentido dos ponteiros do relógio e consegue. Para a roda voluntariamente e depois fala girar no sentido oposto. Repare, isto não é um erro de memória, é um evento mecânico, registado sob condições de total isolamento. Pois eu vejo a questão por outro prisma. Quando analisamos a montanha de alegações sobre objetos que se movem, ou fenómenos poltergeist, temos de admitir que a esmagadora maioria começa com erros cognitivos incrivelmente mundanos. É um motor de inferência que reconstrói memórias em tempo real, no conceito de interferência retroativa da memória. É como quando juramos a pé juntos que trancamos a porta do carro à noite. Porque é a nossa rotina. Exatamente, mas no dia seguinte a porta está aberta. O nosso cérebro, a tentar criar uma narrativa coerente, colou a memória de termos trancado a porta há 3 dias, na noite de ontem.
Nós ajustamos a memória para justificar o presente. Certo, compreendo a falibilidade da memória em tarefas rotineiras, mas estamos a falar de cientistas a observar uma roda selada em tempo real, não de alguém que perdeu as chaves de casa e não se lembra. Mas o mecanismo de erro cognitivo estende-se à observação também. Para abordar o ponto sobre eventos complexos como a roda de Edgley, temos de olhar para quem está na sala. As investigações mostram que estes eventos não ocorrem num vácuo humano. Requerem um perfil clínico muito específico, o chamado assombrador ou catalisador do fenómeno. E este perfil tem duas variáveis essenciais. A primeira é a transliminalidade. Uma palavra cara para hipersensibilidade. Sim, uma hipersensibilidade neurológica. Estas pessoas não filtram a informação sensorial da mesma forma que nós. Elas reparam em flutuações minúsculas de luz, sentem variações de temperatura de frações de grau e têm uma permeabilidade enorme entre o estado inconsciente e consciente. Certo. E a segunda variável? A segunda é uma crença profunda no paranormal. Quando se coloca um cérebro transliminar, predisposto a acreditar em magia, num ambiente laboratorial cheio de estímulos ambíguos, esse cérebro vai unir pontos aleatórios e atribuir-lhes intenção. O sujeito faz um micromovimento, a roda sofre uma microvibração não detectada pelos sensores da época e o cérebro do observador conclui: fui eu movi aquilo com a mente. Portanto, um viés de confirmação coletivo. O que medimos aqui é o fascínio do nosso próprio viés de confirmação. Nada mais. Bem, se aceitarmos a premissa de que tudo isto é um teatro da mente a pregar partidas, como é que os casos em que os estados psicológicos de um indivíduo deixam provas físicas irrefutáveis e provas que múltiplas pessoas testemunham em simultâneo e que as máquinas registam? Provas físicas irrefutáveis é uma expressão forte. Mas elas existem. Existe um contínuo documentado entre o evento subjetivo e a anomalia objetiva. E o exemplo de psicocinese espontânea recorrente, o famoso RRPK. A tempestade emocional adolescente. Sim, existe um caso profundamente documentado de um rapaz, um adolescente, com problemas severos de emoções reprimidas. Ele não conseguia comunicar a sua frustração. E onde é que essa frustração se manifestava? Em interferências físicas e elétricas nos telemóveis e telefones fixos da casa. A situação era tão extrema que a família escondia o telemóvel debaixo de uma enorme panela de metal na cozinha. Uma gaiola de Faraday improvisada pela mãe. Exato, a tentar criar uma gaiola isoladora para calar o ruído. Os investigadores chegam ao local e fazem um teste simples. O rapaz pega num telemóvel, liga para a mãe e vai para outra divisão da casa. Em 15 segundos, a anomalia começa. E o que ouvem? O investigador pega no auscultador e ouve estática pura. Um feedback agudo e agressivo, medido e audível. Estática num telefone analógico ou feedback num telemóvel antigo. Quer dizer, isso são flutuações eletromagnéticas perfeitamente normais. Normais? Com aquela intensidade. Em aparelhos eletrónicos que não estão blindados de forma profissional, sim. Onde está a ponte objetiva entre o cérebro do rapaz e o altifalante do telefone? A ponte está na correlação e na causalidade em tempo real. Num dos testes, quando outro investigador apanha o telefone e a anomalia cessa misteriosamente, o rapaz que está na outra divisão e não sabe o que se passa na cozinha fica visivelmente frustrado. Ele começa a gritar para o telefone, a sua tensão emocional dispara. Exatamente nesse milissegundo de pico emocional, a anomalia acústica regressa de forma violenta e é ouvida por todos os cientistas na sala. Uma coincidência temporal. Eu não diria. Pensemos neste rapaz como um condensador humano. Na eletrónica clássica, um condensador armazena energia elétrica até atingir a sua capacidade limite e quando já não aguenta mais, Descarrega. descarrega essa energia de forma violenta e instantânea num arco voltaico. Se emoções intensamente reprimidas não conseguem encontrar a sua via de expressão verbal normal e a tensão se acumula no sistema nervoso central, por que é tão anticientífico postular que essa energia descarrega no ambiente físico? Porque a biologia...
Se múltiplos cientistas medem a perturbação eletromagnética em simultâneo com o pico de fúria do rapaz, fechar os olhos a essa correlação não será pior do que a própria crença no paranormal? Lamento, mas não engulo essa justificação do condensador humano. É uma metáfora muito poética, mas a biologia não funciona como um circuito impresso. Mas o sistema nervoso usa eletricidade. Precisamos apenas de olhar para a psicologia ambiental e para a neurobiologia. Estes ambientes onde ocorrem os chamados surtos de poltergeist ou RSPK nunca são neutros. A medição ambiental mostra-nos que estes locais estão saturados de anomalias nos campos eletromagnéticos, os chamados CEM. As leituras demonstram picos súbitos de intensidade e, curiosamente, supressões agudas onde o campo colapsa num silêncio profundo, criando uma avalanche de atividade. E como é que isto afeta o ser humano? A neurociência sugere que flutuações complexas nestes campos eletromagnéticos podem interagir diretamente com o lobo temporal do cérebro humano, Induzindo alucinações. induzindo microconvulsões temporais. E o que é que uma pessoa sente quando isso acontece? Sente paranoia, sente uma presença invisível na sala, sofre alucinações auditivas e visuais menores e experimenta picos de ansiedade absolutamente inexplicável. Que o ambiente é o culpado? Estou a dizer que estão a inverter a flecha da causalidade. Já sabemos que tem um perfil transliminar. Ele é um receptor humano hiperafinado. Quando ocorrem estas avalanches eletromagnéticas na casa que, de resto, causam a estática nos telefones, essas mesmas ondas invisíveis estão a bombardear o lobo temporal do rapaz. É a anomalia física da casa que desencadeia a frustração e a fúria nele. Não é a mente enclausurada do rapaz que está a emitir ondas de rádio e a fritar os circuitos debaixo de uma panela de metal. O ambiente altera a pessoa. Exigir que a angústia de um adolescente reescreva as leis da física é ignorar a explicação fisiológica que temos mesmo à nossa frente. É um contra-argumento robusto. Mas quem nos está a ouvir em casa deve estar a pensar: muito bem, se o problema é o ambiente eletromagnético caótico de uma casa de família, então coloquem a pessoa num laboratório onde esse ambiente possa ser completamente neutralizado. O que é muito difícil de fazer. Mas é precisamente isso que a investigação avançada fez. Para resolver esse dilema entre causa ambiental e influência humana, a ciência isola as variáveis físicas. Vamos olhar para o caso do Ted Serious, O famoso fotógrafo psíquico. amplamente estudado pelo psiquiatra Jules Eisenbud. O Ted Serious era capaz de produzir fotografias de pensamento. Ele pegava numa câmara Polaroid e, sublinho, Polaroid, o que significa que o filme é revelado instantaneamente, eliminando o laboratório obscuro. Certo, o químico instantâneo. Ele apontava para a sua própria cara ou para o vazio e a fotografia revelada mostrava imagens detalhadas de edifícios, cidades ou monumentos. E as condições de controle? Eisenbud colocou Serious no interior de uma gaiola de Faraday. Uma câmara de isolamento total. Sim, uma gaiola de Faraday bloqueia todas as influências de campos eletromagnéticos externos. Não há ondas de rádio, não há flutuações magnéticas, não há interferência ambiental. Se a teoria da avalanche do lobo temporal fosse a explicação definitiva, Serious, isolado na gaiola, não conseguiria manifestar qualquer efeito. Contudo, sob o olhar cerrado de dezenas de médicos, cientistas e engenheiros, ele produziu essas imagens diretamente na película virgem. Não há campos eletromagnéticos a explicar isto. Temos a mente, através da intenção, a precipitar sais de prata num filme fotográfico. Bem, quem nos está a ouvir também deve estar a perguntar-se como é que dezenas de médicos conceituados se deixam enganar se isto for um truque. Exato, como? Os médicos têm anos de treino rigoroso para diagnosticar patologias na anatomia humana. Eles não têm treino nenhum para detectar ilusionismo e prestidigitação. Quer a magia de palco? E é por isso que os mágicos profissionais enganam cientistas tão facilmente. E no caso do Ted Serious, toda a sua premissa de controle hermético desmorona quando olhamos para um pequeno e infame detalhe. O gizmo. O pequeno cilindro de papel. De facto fantástico. Era um simples tubo feito de papel enrolado que o próprio Serious construía E que encostava à câmara. e que fazia questão de encostar fisicamente à lente da Polaroid. A justificação oficial, que o Eisenbud incrivelmente engoliu, era que este cilindro de papel era um ritual psicológico, uma muleta necessária para ele focar a sua energia mental. Mas ajudava à concentração? Vamos pensar na logística espacial da sala. Mesmo dentro da tal gaiola de Faraday, o Serious ficava extremamente agitado durante as sessões. Saltava pela sala, transpirava profusamente, bebia grandes quantidades de álcool
e movimentava os braços de forma errática. Sim, o comportamento dele era excêntrico. O que temos aqui? Magia de palco básica. O ilusionismo baseia-se na distração, no movimento caótico para desviar o olhar do observador. Quando ele insiste em colocar um objeto físico opaco e oco diretamente entre ele e a película de gravação, o mistério evapora-se. A hipótese cética, perfeitamente sustentada pelos factos, é que o dismo era um vetor óptico. Servia de esconderijo para uma minúscula transparência de celuloide com a imagem do edifício que ele com dedos ágeis deslizava para dentro do tubo no momento do disparo. Onde existe um operador humano ativo no ambiente caótico e com um objeto interveniente nas mãos, existe o vetor óbvio para a fraude. Não precisamos de invocar a psicocinese quando a arte da prestidigitação explica o resultado a 100%? É um ponto perfeitamente razoável. É evidente que onde há um ser humano a tocar no aparelho, há fricção metodológica. Fiquei perfeitamente ciente disso. Mas é exatamente por essa margem de dúvida histórica que a parapsicologia moderna e o estudo das anomalias evoluíram para a monitorização tecnológica isolada. Retiramos o degismo, retiramos o ilusionista hiperativo da sala, retiramos o contacto humano. Vamos aos tempos modernos, então. O debate tem de se focar nos dados contemporâneos. E falo especificamente do chamado Whisper Study, o estudo dos sussurros. A premissa era monitorizar eventos poltergeist, não através do testemunho assustado de moradores, mas através de tecnologia fria e impessoal. Deixar as máquinas trabalhar. Os investigadores colocaram bolas de praia em cima de várias mesas de cabeceira numa casa com alegada atividade. Instalaram múltiplas câmaras de vídeo e data loggers, sensores que registram temperatura, pressão atmosférica e vibrações sísmicas ao milissegundo. Certo. O famoso estudo onde a física dita normal tentou intervir para explicar as quedas. Precisamente. E os dados que retiraram são esmagadores. As gravações mostram que as bolas de praia caíram das mesas 10 vezes no espaço de 1 hora. 10 vezes? 10 vezes! E isto aconteceu após a tecnologia provar que as bolas permaneceram perfeitamente imóveis, estabilizadas, nas exatas mesmas condições ambientais durante 30 a 40 horas consecutivas. Quando os cientistas tentaram replicar o efeito usando a física que conhecemos, falharam redondamente. Uma bola de praia. Não é um objeto pesado, claro, mas é uma esfera que requer uma força de atrito e um vetor de força específico para quebrar a inércia. Não cai sozinha com o vento. Exato. Eles saltaram no chão de madeira da casa para criar vibrações extremas. Os dataloggers registaram o sismo em miniatura, mas a bola não se moveu. Ligaram ventoinhas de teto na potência máxima para simular correntes de ar invisíveis. A bola não rolou. Até ar comprimido usaram, creio eu. Superaram ar comprimido. Nada. Eles isolaram o vento, a vibração estrutural e o magnetismo. A bola só caía quando não havia causa física detetável. Pois. Chegados a este nível de purificação de variáveis, se insistirmos sempre na premissa de que tem de ser uma fraude metodológica, não estaremos a transformar a navalha de Occam num dogma inflexível? A explicação mais simples já não é a fraude. A explicação mais simples, corroborada pelos sensores, é que existe um fenómeno mecânico real que nós ainda não sabemos categorizar. Que a minha recusa é dogmática? A teimosia cética passa a ser tão irracional como a fé cega. Não diria que é uma teimosia irracional. Trata-se de facto de parcimónia epistemológica, do bom senso inerente ao método científico. Mas os dados estão lá. Voltando à analogia com a navalha de Occam, se ouvimos cascos de animais a bater na calçada, assumimos que são cavalos e não zebras, a menos que estejamos na savana africana. Quando uma bola cai de uma mesa, assumimos a gravidade ou a mecânica clássica, não assumimos que o pensamento de alguém a empurrou. Mas falharam em replicar a mecânica. Não podemos varrer para debaixo do tapete que os próprios investigadores mantêm cautela extrema. O diretor dessa investigação admitiu perante os dados e cito a ideia geral. Pode tratar-se de uma fraude super complexa que eu simplesmente não detectei com esta tecnologia. Sim, é possível. É uma admissão de humildade científica. Os sensores provaram que as bolas estiveram paradas dezenas de horas. Sim, estiveram paradas. Mas estes eventos de queda só começaram a ocorrer quando a pessoa certa estava no ambiente circundante.
o tal catalisador. Voltamos à estaca zero. O fenómeno não é universalmente reproduzível num vácuo perfeito. Depende da presença no edifício de um indivíduo com aquele perfil específico de hipersensibilidade. Se a macropsicoquinese fosse uma força fundamental da natureza, ativada por estados conscienciais, seria suscetível de replicação independente. A gravidade afeta toda a gente, não é? O facto de exigir um catalisador humano reintroduz todas as vulnerabilidades da manipulação indireta. Nós sabemos como o ser humano é inventivo. Antes de postularmos que a intenção psíquica consegue mover polímeros plásticos através do éter, o que deitaria abaixo séculos de física clássica, precisamos de garantir que a probabilidade de manipulação se aproxime matematicamente do zero absoluto. Fios de nylon invisíveis, correntes térmicas. Seja o que for, o erro tem de ser zero. E não estamos lá. Mas é exatamente essa a beleza do processo científico. É por exigirmos que a possibilidade de erro metodológico deixe até ao zero que a nossa instrumentação continua a evoluir. E é nesse rigor que me parece que as nossas posições podem encontrar alguma convergência. Sem dúvida. Resumindo a minha perspectiva em função daquilo que analisamos, eu não fecho os olhos aos limites da percepção humana, mas recuso-me a ignorar o peso dos dados físicos brutos, quando observamos o controle direcional rigoroso de uma roda isolada num vácuo. Sim, o primeiro ponto. Ou o colapso eletromagnético que acompanha em simultâneo os picos emocionais na RSPK, ou ainda as anomalias captadas por dataloggers militares que resistem à replicação mecânica no estudo das bolas de praia. O cenário aponta numa direção concreta. Existe factualmente uma interação contínua entre a consciência humana e o ambiente físico. A nossa física clássica simplesmente ainda não desenvolveu a sintaxe teórica para mapear esta força. E da minha parte, a conclusão permanece inabalável na defesa da biologia e do ambiente natural. Até que a investigação consiga remover cirurgicamente a variável do viés cognitivo humano, não podemos reescrever os manuais. Percebo a resistência. Até podermos testar a transliminalidade neurológica sem a contaminação de crenças pré-viasadas e até que a fraude complexa seja impossibilitada em laboratórios estéreis, não podemos ceder. A explicação mais elegante e parcimoniosa continua a residir nas fascinantes limitações da arquitetura do nosso próprio cérebro. A falha humana. A forma como reconstruímos memórias a posteriori e a nossa vulnerabilidade às microscópicas cascatas eletromagnéticas do ambiente explicam os efeitos registados. Não precisamos de inventar uma termodinâmica mística quando a neurociência nos dá as chaves para decifrar a ilusão. O que é fascinante em todo este corpo de trabalho empírico é que, apesar da nossa divergência diametral sobre a verdadeira causa original, se é a mente ou o ambiente, há uma atitude de fundo que nos une. Algo que é defendido pelos próprios investigadores ao longo dos dados recolhidos. Ambos concordamos que a postura correta para analisar este território é a do cético simpático. Sem sombra de dúvida. É a única via intelectualmente honesta. A ciência robusta não pode aceitar eventos extravagantes pelo seu valor aparente. Um calafrio no meio da noite é apenas um calafrio, até se provar exaustivamente o contrário. O ceticismo é o nosso filtro. O ceticismo é o nosso filtro de qualidade. No entanto, um ceticismo genuíno e construtivo não vira a cara à anomalia só porque os dados perturbam a ordem estabelecida. Se os sensores dizem que as bolas caem de uma mesa contra as leis da inércia esperada, temos a obrigação científica de tentar perceber o porquê. Exatamente. Seja para validar o empírico na parapsicologia, seja para descobrir novas e fascinantes falhas processuais na psicologia humana. Absolutamente, porque se tomarmos a decisão confortável de deitar fora dados inconvenientes só porque eles ameaçam as equações de Newton que aprendemos na escola, garantimos que nunca vamos compreender a fundo o que está a acontecer naqueles raros e fugados momentos em que a maçã parece hesitar por um milissegundo no ar antes de tocar no chão. Uma bela imagem para terminar. A fronteira exata entre a falha da nossa percepção e a verdadeira elasticidade da realidade física continua a ser um dos campos mais férteis e profundos do inquérito científico. Aconselhamos toda a gente a mergulhar nas minúcias técnicas e nos relatórios de caso que discutimos hoje para, através da razão, traçarem a sua própria linha na areia. Continuem a interrogar os dados e a vossa própria mente. E questionar é o primeiro passo. Nem mais. A ciência precisa da anomalia. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal. Isso é mesmo importante para nós. Até breve.